E aí, você tem dúvida na hora de fazer questões de língua portuguesa do Enem? Suas dúvidas não acontecerão mais. Por quê? Porque eu vou te ensinar a fazer as questões, a resolver essas questões. E vamos começar com norma culta versus linguagem coloquial. O que é isso? Eu separei aqui 3 questões do Enem muito legais. A primeira de nível fácil, a segunda de nível médio e a última com nível mais difícil, para a gente entender de vez esse assunto. Primeiro, rapidamente, uma contextualização aqui, uma contextualização teórica. Vem comigo. Norma culta, formalidade, textos formais e português padrão. O que é isso? Norma culta é o português padrão, que você utiliza as regras de português, e a expectativa é que exatamente esse tipo de linguagem, de língua portuguesa, esteja em textos formais, como textos de direito, textos acadêmicos, tá? Noticiários, diferentemente da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia, a linguagem informal, marcada de oralidade e marcada até de desvios de português em termos de norma culta. Então nós vamos ver 3 questões, começando pela questão de nível fácil. Vamos lá? Veja só, você está vendo aí no print uma charge, uma conversa entre 2 óculos, ok? Muito bem. Acontece que nessa conversa, observe a linguagem. Você tá muito louco, velho? Tá? Isso diz um óculos para o outro. Olha, uma formiguinha albina bailarina. Bom, pela linguagem do primeiro óculos, você pode perceber que essa linguagem é o quê? Informal. Cê tá muito louco, velho? Então, uma questão de percepção que o autor colocou uma linguagem do dia a dia para você. Então, a pergunta do Enem é a seguinte, vem comigo. Saber interpretar o enunciado do Enem é meio caminho andado para a questão estar correta. Então, vem comigo, ó. No texto, o trecho, se tá muito louco, velho, você tá muito louco, velho, caracteriza um uso social da linguagem mais comum a, então presta atenção, uso social da linguagem, que linguagem é essa? A linguagem coloquial. E quem geralmente utiliza esse tipo de linguagem? Vamos olhar as alternativas, porque você vai perceber que as alternativas já vão te organizar o raciocínio. A alternativa A diz, jovens em situação de conversa informal. Ah, professora, mas não tem nenhum jovem conversando lá. Pera aí, gente. Você tem 2 óculos, ok? A questão é que não são jovens que estão conversando, mas imagine e observe o segundo óculos. É um segundo óculos, para quem já conhece, aquele óculos de 3D, de terceira dimensão, e pela própria linguagem do primeiro óculos. Então, independente de ter ou não jovens, claro que não há nenhum jovem, você deve perceber que existe um subentendido aí. Então, jovens em situação de conversa informal, preste atenção na fala. Você tá muito louco, velho. Isso é típico de uma conversa entre jovens? É. Então, já separa a alternativa A porque ela está interessante. Agora, vamos ler as demais e confrontar. A B diz, pessoas conversando no cinema. Ora, vamos combinar que aqui não tem um cinema necessariamente. Ah, mas tem aquele óculos que a gente usa em cinema, quando vai ver filme em 3D. Tá, mas, na verdade, de novo a gente volta para o enunciado. Eles querem saber da linguagem e não onde eles estão. Tá? Que linguagem estão utilizando? E essa linguagem você utiliza não porque está no cinema, pode ser até na praça de alimentação de um shopping. Ou seja, não é o fato de estarem no cinema que faz com que eles utilizem essa linguagem, é o fato de estarem interagindo entre jovens. Então a B está descartada. C, homens com problemas de visão. Essa é muito fora da casinha, né, pessoal? Vamos combinar que essa aqui, homens com problemas de visão, quer dizer que homens com problemas de visão vão falar desse jeito? Lembrando que o enunciado é claro, estamos falando da linguagem e não do desenho propriamente dito. Então também está bem ruim. A D diz, idosos numa roda de bate-papo. Aí imaginar, né, que ali está se falando com idosos ou idosos falando, realmente é uma extrapolação, porque essa linguagem é característica dos jovens. E crianças brincando de viajar. Gente, seguinte, está se falando de linguagem, então não tem nada a ver falar de cinema, de viajar, de pessoas com problema de visão. Há 2 alternativas que falam da própria linguagem. A alternativa A, que fala de jovens em situação de conversa informal, e a D, idosos numa roda de bate-papo. Então, na verdade, a gente só tem 2 aqui que falam realmente de linguagem, tá? E nessas 2, vamos combinar que a alternativa A se sobressai. Em que sentido? Porque essa linguagem é uma linguagem de jovens, evidentemente. Então, a intenção dessa linguagem é conversar entre as pessoas jovens. E tipo assim, é velho. A gente fala assim, ô velho, ô velho. Isso é um jeito do jovem falar. Então, aqui é a alternativa A, tranquila. Essa é a questão fácil, ok? Bom, agora nós vamos fazer a questão de nível médio. Há um texto, vocês estão vendo aí já o texto,
texto. A questão não é ler o texto inteiro. Vamos de novo, antes de ler o texto inteiro, saber o que o Enem quer. Às vezes nem precisa ler o texto inteiro, tá? Ó, vamos ver aqui. Nesse texto acadêmico, olha lá, pessoal, texto acadêmico é um texto que normalmente tem o quê? Linguagem formal. As autoras fazem uso da linguagem formal para... Qual é o sentido de um texto acadêmico? Antes de ler as alternativas, tá? Qual é o sentido? Vamos ver. Alternativa A, estabelecer proximidade com o leitor. B, atingir pessoas de vários níveis sociais. C, atender às características do público leitor. D, caracterizar os diferentes falares brasileiros. E E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Ora, gente, se é texto acadêmico, fala para pessoas da área, tá? Então, a alternativa B, que fala em vários níveis sociais, atingir vários níveis sociais. A alternativa D, que fala de diferentes falares. E a alternativa E, que fala de diferentes áreas do conhecimento, essas três são iguais, estão erradas. Por quê? Porque a linguagem acadêmica fala para o mundo acadêmico. Aí sobraram duas, e nessas duas vamos ler com calma. A, estabelecer proximidade com o leitor. E C, atender às características do público leitor. Nossa, prof, são tão parecidas? Pois é, e propositalmente. Mas lembre, é texto acadêmico, é para um público-alvo específico. A C, atender às características do público leitor específico. Essa é a correta. Enquanto que a alternativa A é muito aberta para qualquer leitor, enquanto que a C fala do público específico, o público acadêmico. Então, a intenção da linguagem formal para o público acadêmico é se dirigir para o próprio público acadêmico. Por isso, a alternativa C é melhor que a A. Pessoal, vem cá. Vocês viram que eu nem li o texto? Claro que é legal ler o texto. Esse texto é muito legal, fala sobre linguagem acadêmica, mas para responder essa questão, já que o enunciado está me dizendo que o texto é acadêmico, ele é um texto formal, em linguagem formal, para o público acadêmico. É um texto bem legal, tá aí, dá o print, é muito interessante para outras questões de interpretação. Para essa, você não precisaria ter lido o texto. Agora, respira fundo, que nós vamos fazer uma questão de nível difícil. Ah, prof, mas a difícil eu acertei e a fácil eu não acertei. Pode acontecer, né, gente? Mas essa é considerada um nível difícil. E essa, você vai ter de ler o texto, tá? Esse texto que vocês estão vendo aí é um texto de um livro que cai sempre no Enem, tá? Então, observe as aulas de literatura, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, esse personagem muito pitoresco da literatura, né? Ele, no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele quer que a língua tupi seja a língua oficial do Brasil. E esse texto é a tal da petição em que ele pede isso. Gente, uma petição para ir para um congresso também é feita em norma culta, certo? Então, vocês vão dar uma lida no texto, nós vamos agora acompanhar comigo aqui, tá? O enunciado da questão e as questões, eu vou pegar uns trechinhos do texto para nós lermos juntos, ok? Mas o enunciado diz assim: nessa petição, olha que eu sublinhei petição, pitoresca, tá? Da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela... Então, veja que enunciado bacana. Ele já está te dizendo que é uma petição e que está sendo escrita em norma culta. O que é petição, professora? É um pedido formal, entendeu? Petição, pedir, um pedido formal. Então, está sendo escrita em norma culta por quê? Tá? Então, eu vou ler só o trechinho final. Acompanhe comigo. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro, né? Então eu li já com voz solene para mostrar para vocês essa linguagem formal. Agora vamos lá. Para que foi usada a linguagem formal? A pergunta é: justifica-se para A, situação social de enunciação representada. B, divergência teórica entre gramáticos e literatos. C, pouca representatividade das línguas indígenas. D, atitude irônica diante da língua dos colonizadores. E E, tentativa de solicitação do documento demandado. Por que essa questão é considerada difícil? Porque se você ler sem prestar atenção no enunciado, talvez todas estejam corretas em relação ao livro Policarpo Quaresma. Mas a pergunta é clara: para que a linguagem culta foi usada? Você tem duas alternativas que são parecidinhas de novo. Alternativa A situação social de enunciação, o momento da fala requer a linguagem formal. Então, a enunciação representada, este momento, que eu inclusive falei em voz alta,
tá? Essa e a alternativa E, tentativa de solicitação do documento demandado. Só que não é uma tentativa de solicitação, é uma solicitação, é um pedido formal feito pela personagem do Policarpo Quaresma. Então, ficamos com a alternativa A. Tá, professora, a A é correta? Mas, puxa, aqui no texto, eu li o texto todo, tem uma briguinha entre gramáticos e literários. Querido, mas essa briga não obriga a usar a linguagem culta, tá? Ela não é o motivo pelo qual a linguagem culta está sendo usada, entendeu? Professora, mas a C, as línguas indígenas têm pouca representatividade e a petição pede que o tupi tenha representatividade. Ok, bacana para uma outra questão, mas a questão pediu o quê? Qual é o motivo desta petição ter sido escrita em norma culta? Então, esse assunto não diz respeito à questão da norma culta. Claro que a língua tupi tem pouca representatividade, mas em relação a o que foi cobrado no enunciado da questão, essa alternativa está fora. E por fim, a mesma coisa, uma atitude irônica diante da língua dos colonizadores. É óbvio que essa petição é uma atitude irônica diante da língua dos colonizadores. Só que não está perguntando isso, entende? Está se perguntando por que foi usada a língua portuguesa formal. Foi usado para indicar exatamente essa situação social que demanda uma formalidade, como a alternativa A colocou. Então, o que acontece com essa questão? Você precisa ler o texto, você precisa contextualizar vendo assim, o que a banca quer nessa questão? Por que eu usei a língua portuguesa e não outros aspectos do livro, entendeu? Senão você se perde, tá? Então, dependendo do aspecto que você for levar em consideração, você vai achar todas corretas. Então, concentre-se no enunciado da questão, você fica entre duas e das duas você vai decidir sempre a correta, pensando no foco que eu estou te colocando. Para que serve esse texto? Espero que eu tenha te ajudado. Alternativa A correta dessa questão difícil. Você viu a importância de ler com cuidado o enunciado, de repente sublinhar as palavras do enunciado, concentrar-se, eliminar aquelas bem nada a ver, né? E naquelas que sobraram, olhar com calma, repetir a leitura. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar.